E agora, doutora Isabel. A Rádio Teófilo Otoni apresenta com a psicóloga Isabel Ribeiro Manual de Vida. Um programa que ensina a lidar com a vida do jeito que a vida é. Bom dia, ouvintes da Rádio Teófilo Otoni, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. Bom, gente, o tema de hoje nós vamos falar sobre o segredo das famílias felizes. A gente vai passar aqui algumas orientações para melhorar a convivência de casais. Só que eu estava vindo aqui para fazer o programa e uma pessoa me pediu que eu falasse sobre como lidar com a preocupação. Então eu vou mudar um pouquinho aqui e vou fazer um parentezinho aqui, porque tem uns pontos aqui muito importantes. Depois a gente continua falando aí sobre o segredo das famílias felizes. Preocupação. Você é uma pessoa preocupada? Tá? Gente, é muito importante a gente aprender a administrar a preocupação. Tá? Muitas pessoas sofrem por viverem preocupadas. Tá? Na verdade, gente, uma pessoa preocupada é uma pessoa ansiosa. E uma pessoa ansiosa é uma pessoa que vive preocupada. Mas, na verdade, gente, a razão disso tudo, da preocupação, da ansiedade, da tensão, da insegurança, é uma emoção com o nome de medo. Tá? Repare bem, se eu estou preocupada com alguma coisa, é porque eu estou com medo de alguma coisa. Se eu estou preocupada com meu filho, é porque eu estou com medo que aconteça tal coisa. Se eu estou preocupada em ser assaltada, é porque eu estou com medo de ser assaltada. Se eu estou preocupado em ser traída, é porque eu estou com medo de ser traída. Se eu estou preocupado com o meu casamento acabar, é porque eu estou com medo que o meu casamento acabe. Gente, se eu estou preocupada com a prova, é porque eu estou com medo de sair mal na prova. Gente, sempre que você está preocupado com alguma coisa, é porque você está com medo de alguma coisa. Tá? E sempre que uma pessoa está preocupada, ela fica ansiosa. Gente, o que é ansiedade? Ansiedade é medo do futuro. Então, sempre que uma pessoa está preocupada, ela está com medo do futuro, com medo que algo lá na frente aconteça. Então, ansiedade, preocupação, tensão, insegurança, na verdade, nada mais é do que medo de algo ruim acontecer no futuro. Ok? Gente, dá para viver tranquilo? Dá. Aí que tá. Qual que é a diferença de uma pessoa tranquila e de uma pessoa preocupada? Tá? Gente, o contrário do medo é a paz, a tranquilidade. Tá? Quanto maior a fé, menor o medo. Quanto maior o medo, menor a fé. Tá? Gente, eu queria que vocês guardassem bem essa citação, ela é muito importante. Se o problema tem solução, não há com que se preocupar. Se não tem solução, toda preocupação e sofrimento serão. Gente, sempre que você está preocupado, é porque você está colocando o foco da sua atenção em coisas que você não tem o controle. Quem é que controla? Quem é que pode controlar se vai ser traído ou não? Quem é que pode controlar o dia que vai morrer? Quem é que pode controlar a morte dos entes queridos? Quando é que vai ser? Gente, na verdade, tá? Toda pessoa preocupada é uma pessoa que o foco dela tá em coisas que ela não controla. E uma pessoa tranquila, gente, o foco dela, na maior parte do tempo, tá em coisas que ela pode controlar, ok? E tem umas perguntinhas que você pode fazer para poder ficar tranquilo. Foco no que controla, tá? Que é o seu raio de ação, ou seja, o que você pode fazer, fica mais tranquilo. Foco no que não pode controlar, no que não está no seu controle, fora do raio de ação, a preocupação aumenta. Tá? Gente, quando você está com foco em coisas que você não pode controlar, na sua cabeça está rolando pensamentos do tipo, e se acontecer tal coisa, e se acontecer tal coisa, e se, esse tanto e se, nada mais são do que os medos que você tem. E se acontecer tal, é um medo. Então, sempre que você está preocupado, você está focando em coisas que você não tem controle, porque nós não temos controle do futuro. O futuro a Deus pertence. Você fala, então, sabe o que a gente faz quando a gente está diante de alguma coisa que a gente não tem um controle, a gente não pode interferir? Entrega para Deus e seja o que Deus quiser. É a única forma. Se eu não posso controlar, de que me adianta preocupar? Se eu não posso fazer nada, se não tem remédio,
tá? Remediado está. Se um problema não tem solução, já está solucionado para Deus e seja o que Deus quiser. Portanto, gente, se o problema tem solução, não há com que se preocupar. Se não tem solução, toda preocupação será em vão. Estratégias para ficar tranquilo, tá? É você focar no que você controla, no seu raio de ação, no que você pode fazer. Se você mantém o foco em coisas, no que você pode fazer, nas atitudes que você pode ter, você está focando na sua área de controle. Isso te dá tranquilidade. E automaticamente a preocupação diminui, você fica mais tranquilo. Perguntinhas que a gente pode se fazer para poder ficar tranquilo e colocar o foco da nossa atenção na nossa área de influência, nas coisas que a gente pode controlar. Você vai se perguntar o seguinte: peraí, gente, isso que eu estou preocupado, está na minha área de influência? Ou seja, eu posso fazer alguma coisa? O que está ao meu alcance fazer nessa situação? Qual a solução que pode ser feita? Essas perguntinhas vão te manter com foco na área de influência, ou seja, naquilo que você pode controlar. Isso vai te fazer ficar tranquilo. Lembre-se, se eu não posso controlar, de que me adianta preocupar? Se o problema não tem solução, já está solucionado. Ok? Pô, gente, eu quero aqui aproveitar, né, e contar uma história. Já que a gente está falando aqui do medo, né, não podia deixar de contar uma história. Por que caminhar se podes voar? Havia um rei inglês que recebeu de presente 2 falcões Harris. O rei estava encantado com seu presente. Cada manhã olhava pela janela do palácio e via um dos falcões voando alto pelo céu. Depois de um tempo, notou que, em realidade, sempre havia visto apenas um dos 2 falcões e convocou o treinador do palácio. Realmente tenho visto um falcão no céu. O treinador olhou e disse: Senhor, tenho más notícias. Como o senhor viu, um dos falcões é magnífico, voa até o céu e plana majestosamente sobre a terra. Porém, seu irmão se recusa a deixar o ramo. Cada vez que tratamos de tirá-lo do ramo, se torna agressivo, está cheio de medo. Consultamos o veterinário e não há nada de mal com ele. Chamamos xamãs, magos, buscamos mentes mais brilhantes do palácio para que viesse ajudar com o falcão, mas não importava o que faziam, ele se recusava a deixar o ramo. O rei ponderou sobre o dilema por um momento e disse: Sabes, creio que necessitamos de uma solução simples. Penso que deveríamos perguntar a um fazendeiro. Uns dias depois, o rei se aproximou de sua janela e, para seu assombro, havia 2 falcões no céu. Eles eram magníficos, estavam subindo em direção ao sol, planando e mergulhando em direção ao solo. O rei estava encantado. De novo convocou o treinador do palácio e disse: Estou tão feliz, finalmente os 2 irmãos estão voando juntos. E perguntou: O que fizeste? Como conseguiu que aquele falcão soltasse o ramo? Fizemos o que nos disse, senhor, chamamos um fazendeiro. E o que o fazendeiro fez? Bem, na realidade, estávamos tão emocionados com o resultado que nos esquecemos de perguntá-lo. Por favor, traga esse fazendeiro aqui. O fazendeiro era um homem muito simples e humilde. Quando entrou no palácio, estava extraordinariamente tímido e olhando para o solo. O rei olhou e disse: Que fizeste, fazendeiro? Como conseguiu que o falcão voasse? Que magia utilizou? Bom, majestade, em realidade, senhor, não houve magia. Fiz algo muito simples, cortei o ramo. E quando o falcão se deu conta de que tinha asas, simplesmente começou a voar. Gente, o que impedia esse falcão de voar? Era o medo. Qual que era o ramo que prendia esse falcão? Era o medo. Muitas vezes estamos presos na nossa vida. O que nos impede? Gente, o que impede o ser humano de fazer alguma coisa? Geralmente é medo ou preguiça, ou um pouquinho de cada, mais o medo, tá? E medo, você precisa enfrentar. A vida, a sorte, ela beneficia os corajosos, tá? Então, é importante que você se empenhe, né, e ter coragem. Gente, e a pessoa preocupada, ela está vivendo com medo. Isso é muito difícil ver dessa forma. E do mesmo jeito que a gente aprende a viver preocupado, a gente pode aprender a viver tranquilo. Como? Tudo que você repete vira hábito, tá? Do mesmo jeito que quanto mais, se você quer ficar bom numa coisa, você tem que repetir bastante. Se você, na maior parte do tempo, fica com o foco
na preocupação em coisas que você não pode controlar, você está ficando bom em ficar preocupado. Mas se você se empenha em colocar o foco em coisas que você pode controlar na tua área de influência, com o tempo você vai criar isso, vai virar um hábito, tá? E depois você vai fazer isso sem perceber, automaticamente. Qual que é a diferença da vida de uma pessoa preocupada e de uma pessoa tranquila? Gente, a vida é a mesma coisa boa e coisa ruim, isso são o mesmo para todo mundo, tá? A diferença é que a pessoa tranquila, a atenção dela, na maior parte do tempo, está no que ela pode fazer. Se ela não pode controlar, se ela não pode interferir, ela não coloca a atenção dela ali, por isso que ela não preocupa. Já a pessoa preocupada, na maior parte do tempo, como a gente já falou, ela vive ali com foco, a atenção dela em coisas que ela não pode controlar. Que é, e se acontecer tal coisa comigo? E se acontecer tal coisa com meu filho? E se acontecer? E se der um acidente? E se eu viajar e acontecer um acidente? E se eu tiver um ataque do coração? E se eu tiver tal doença? Gente, dá para controlar? Tá? Que não dá. Tem algumas coisas na vida que você não tem controle. Tá? E você não pode também viver com medo. Você tem que estar tocando a vida. Coragem não é ausência de medo, é resistência ao medo. Gente, como fazer uma imagem de você sem medo é o primeiro passo para começar a mudar, tá? O que você faria sem medo? Comece a se imaginar, tá? Como você seria sem medo. Você pode estar se perguntando, Isabel, mas tem medo que é útil. Gente, o medo em dose adequada, ele não é um defeito, ele é uma virtude que é a prudência. Só que o medo excessivo, ele te impede, ele te atrapalha, ele empaca a sua vida. Por quê? O medo, ele atrapalha porque ele te impede de fazer coisas boas para você mesma, tá? Para você mesmo. Então, se o medo está te impedindo de fazer coisas boas, você não pode deixar, tá? De coisas positivas para você, para outras pessoas, e o medo está te impedindo, tá? Você precisa enfrentar. Só tem um jeito, tá? Acabar com o medo. Que é enfrentando, tá? O que você faria sem medo? Faça uma imagem de você sem medo e comece a agir, ter atitudes de uma pessoa corajosa. Nós sempre falamos aqui, né? Como é que a gente desenvolve virtude? Eu vou ter que lembrar de uma história que eu gosto de contar sempre, que ensina muito a gente a desenvolver virtude, que é a história da sogra, né? Era uma vez uma mulher que ela queria matar a sogra, ela foi até um sábio, né? Falou, sábio, você podia dar um jeito de eu ficar livre da minha sogra? E ele pegou e deu um saco de veneno para ela e falou para ela, minha filha, você vai todo dia colocar esse veneninho na comida da sua sogra, durante 6 meses. Daqui 6 meses sua sogra vai morrer, você vai ficar livre dela. Agora, para não levantar suspeita, ninguém perceber que foi você que matou, você vai fazer o seguinte, durante 6 meses você vai colocar o veneno e vai tratar sua sogra como se fosse uma mãe muito amada. E aí ela começou, né? Todo dia colocava o veneninho e começou a tratar a mulher como se fosse uma sogra, como se fosse uma mãe muito amada. Repare que ela começou a ter atitudes de como se ela gostasse. Passados uns 4 meses, essa mulher chega lá no sábio, desesperada, sábio, falou, o que foi? Ô sábio, descobri que eu estou gostando de verdade da minha sogra, como se fosse minha mãe. E eu coloquei o veneno todo dia, o que eu faço agora? Falou, minha filha, ele era sábio, fica tranquila. Aquele veneno que eu te dei não é veneno não, é vitamina, sua sogra só vai ficar mais forte. Agora eu fiz isso, minha filha, para você aprender 2 coisas. Primeiro, não foi tua sogra que mudou, não. Foi você que mudou. Segundo, minha filha, exercitando a virtude que com o tempo ela vai sendo desenvolvida. Quando eu pedi para você tratar sua sogra como se fosse uma mãe muito amada, foi o modo que eu arranjei de você exercitar a virtude do amor, só depois de uns 4 meses que ele se desenvolveu. Gente, portanto, qual é a lição dessa história? A virtude é que nem músculo, você tem que exercitar para desenvolver. Não tem outra forma. Tá? Portanto, se você quer desenvolver a virtude da coragem, a única forma é você começar a ter atitudes na vida de pessoa corajosa. Comece por fazer a imagem, como seria eu sem medo? Como seria eu tendo a segurança? Como seria eu tendo segurança, coragem, força, fé, otimismo? E comece a ter essas atitudes. Com o tempo, você vai ter o sentimento da pessoa corajosa. Primeiro vem a ação, gente, o sentimento vem depois. Comece a agir que você vai sentir. Isso é cientificamente comprovado. Tanto que o William James, ele foi um grande psicólogo e ele disse, qual foi a grande descoberta, né? Perguntado para ele, William James, qual foi a grande descoberta para o desenvolvimento humano do século XX? Ele disse, olha, até pouco tempo a gente pensava que para uma pessoa agir
de forma corajosa, ela tinha que sentir coragem. Para uma pessoa agir de forma paciente, ela tinha que sentir a paciência. Para uma pessoa agir de forma alegre, ela tinha que primeiro sentir felicidade. Depois nós descobrimos que basta uma pessoa agir como se ela fosse corajosa, que com o tempo ela fica corajosa. Basta uma pessoa agir como se ela fosse paciente, que com o tempo ela realmente se torna essa pessoa paciente. Basta a pessoa agir como se ela fosse uma pessoa alegre, que com o tempo realmente o sentimento de felicidade começa a tomar conta do coração dela. Gente, a verdade é isso mesmo. Fingir algumas emoções, com o tempo, faz com que você realmente sinta essas emoções, porque o nosso cérebro não distingue imaginação de realidade. Ok? Gente, comece a exercitar a virtude da coragem na sua vida e você vai se tornar uma pessoa corajosa, tá? O medo faz uma coisa parecer pior do que ele realmente é. O medo aumenta a dimensão das coisas, faz um gatinho parecer um leão, tá? E na hora que você enfrenta, você percebe que aquele leão não era leão nada, era só um gatinho. Gente, então é isso, já chegamos aí no final do nosso programa, acabou que hoje nós falamos, né, sobre o medo, sobre a preocupação, e no nosso próximo programa nós vamos falar sobre a questão da atividade física, viu, gente? Como criar o hábito de fazer atividade física, tá? Lembra que as pessoas que praticam atividade física, elas têm mais força para encarar os desafios na vida. Aí a gente vai falar um pouquinho disso semana que vem. E depois a gente vai falar sobre o segredo das famílias felizes, ok? Bom, gente, vou ficando por aqui. Bom dia a todos. E lembra, se o problema tem solução, não há com que se preocupar. Se não tem solução, toda preocupação será em vão. Se você não pode controlar uma situação, então, de que adianta preocupar? Entrega para Deus e seja o que Deus quiser. Se eu não posso controlar, de que me adianta preocupar? Entrega para Deus. Bom, gente, lembrando que nossos programas estão disponíveis pelo site www.projetovaloreshumanos.com.br. Da Flotone, capital mundial das pedras preciosas e dos valores humanos. Lapidando pedras, e agora lapidando gente. Bom dia a todos, tchau. No meu rádio, só 910 AM.